Nossa, muito bonita. Boa tarde, galerinha, boa tarde. E aí, como é que vocês estão? Já estão aí no estilo do sextou? Aquele sertanejo? Pra quem gosta, né? Porque nem sempre você vai curtir aí um sertanejo. Tem gente que gosta mais aí de um rock, um Metallica. Outros aí gostam daquele... Tá sem áudio? Como assim sem áudio? Sei lá, tá ligado? Ué, gente, Foi? a gente nem deixou em nada. Não. Será que não era só pra você? Não, parece que tinham duas. Ué, gente. Ih, gente, então Eu vocês nem não mexi em ouviram a minha nada. Marília Mendonça? Poxa vida. Poxa vida! Pior que eu não mexi em nada. Foi a Micaele. Tenho certeza, tá? Porque ela tem esses problemas, sabe? Alguém ouviu a Marília Mendonça dela? Gente? Vocês ouviram a minha Marília Mendonça? Se não, depois eu vou colocar pra vocês ouvirem, tá? Tu gosta de bossa nova? Super massa, Matheus. A professora também curte aí. Eu acho que tem momentos, né? A gente curte determinadas músicas, referências. Depende ali do nosso momento. Galera, tá aqui, ó, o materialzinho de hoje. Tô aqui encontrando a referência dele aqui. Eu não sei onde eu coloquei, mas enfim, vamos lá ao que importa. O que eu quero que vocês busquem aí, que vocês peguem esse material, tá? A Micaele já fez a disponibilização a vocês, então... Ah, tá. Ah, ficou só pra você, ficou só pra Anne, Mica. Para algumas pessoas ficou sem, para outras. Ih, gente, olha, eu acho que isso aí foi... Não fui eu. Tá, acho que foi aí a... não sei. Ó, professora. Sim? Até mais. Até. Galerinha, peguem aí o material. Depois eu coloco aí para vocês, tá? No finalzinho da aula, nós iremos falar mais um pouquinho sobre essas referências, tá? Deixa eu puxar aqui um pouquinho, vocês... Opa! Opa! Mica, eu não sei o que eu fiz aqui. Jogo. Desliga... Ah, foi. Mas o negócio não tá indo. Ah, porque deve estar frouxo. Vem. Só porque eu tô indo embora mais cedo, tá vendo? Ela não pode ir embora mais cedo, né? Deixar sozinha. Galera, vamos lá. Vocês pegaram aí o material? Deixa só ela colocar aqui, porque senão eu não vejo vocês. Não vejo as respostas. Foi, Mi? Foi não. Não, eu tenho que apertar. E aí eu preciso das respostas de vocês. Foi. Beleza, foi. Tô esperando a caneta embutida na varinha. Duas borboletas Cara... na câmera? Ah, tá. Eu tô tentando entender, tipo, de onde tá vindo esse borboleta? Ai, gente. Só tem duas... Ah, é o que eu tava baixada. E tava aparecendo assim só o... E ainda vou colocar aqui nessa varinha uma caneta. Que imagina, gente, que massa seria, né? Bacana, né? Pegou o material, Rafa? Coloca aí se você pegou. Caso contrário, eu procuro ali o link e mando pra você.
Galera, olha só. Foi. Aqui tá aí pra vocês. Galera, a primeira questão do nosso material é uma questão, assim, muito, muito complexa. Mas não significa que ela seja difícil ou impossível, tá? É questão mesmo de ortografia. Então, vamos aqui falar um pouquinho desse enunciado, tá? Ortografia. No concurso, galerinha, a ortografia aqui, ela será classificada como elementos grafados. Sofia, essa aula, temos ali questões de verbos, mas daremos continuidade a alguns enunciados, desculpem, alguns enunciados também. Então, nós iremos falar de ortografia, falar um pouquinho de substantivo, a acentuação que nós já falamos, ok? Qualquer coisa depois, pegar uma gravada, mas eu vou dar uma base aqui para vocês sobre esses enunciados, beleza? Galera, olha só. A questão de ortografia no concurso será pedida de qual forma? Elementos grafados. E esse daqui é o ponto, assim, que a galera acaba perdendo. Por quê? Ele vai assimilar a ideia de grafado com grifado. Só que tem sentido diferente, hein? Quando eu falo de grafado, é corretamente escrito. O grifado é aquele elemento que vem em destaque ali dentro da oração, do período, do texto, né? Para que vocês possam estar fazendo o quê? A análise desse elemento. Então, quando eu falo de ortografia, eu falo de elementos grafados. Se estes elementos estão escritos de modo correto. Como aqui no meu exemplo da palavra... Caneta. Como aqui no exemplo da palavra casa. A palavra casa encontra-se corretamente grafada, beleza? Vamos lá, já começa a surgir aqui o gabarito. Eu gosto assim, é de agilidade, entendeu? Eu não gosto de ninguém que fica aí esperando. Vamos lá, correndo, entendeu? Letra C, letra A, mudei pra C. Cara, pra que tu mudou? Pra que tu mudou, Rafael? Fala. Diz para mim o motivo pelo qual você mudou, Rafael. Por que você mudou? A alternativa diz assim: na redação de um texto, pode ocorrer uma série de dificuldades com os vocábulos da língua portuguesa. E não acontece? Fala pra mim. Não acontece essa série de dificuldades? Às vezes você não sabe se a palavra, tu fica lá na dúvida. Pô, não sei se é com SS, ou se é com SC, se é com RR, se é com X, se é com Z. Porque o X, em alguns vocábulos, tem som de Z. Tem som de Z. Exílio, por exemplo. Ó, exílio. Não tem um som de Z? Mas é com X. É grafado com X. Vai tu te meter a besta de colocar lá com Z. Tu vai falar assim, caraca, tem um som de Z. Mas tem, mas não é com Z. Como em inexorável. Muitas pessoas falam inexorável. Mas o X tem som de X, inexorável, e não inexorável. Então, vai dizer que tu não tem dificuldade. Tem muita dificuldade. E o concurso sabe. É igual o mar. Vocês já foram à praia? Claro. A minha avó diz o seguinte: eu gosto de ir à praia, mas eu não sei nadar. Morro de medo de se afogar. Aí, mas sabe quando tu tá com medo? E aí, tu vai lá só molhar na beirinha, vai só na beirinha. Vem aquela onda, te joga para um lado, te joga para o outro. Quando você finalmente consegue levantar, teu biquíni tá para um lado, tá para o outro, aí tu fica assim, meu Deus! O concurso é assim. Ele sabe o conteúdo no qual tu tem a maior dificuldade. E ortografia é um desses. É um desses conteúdos. Porque não é só a ortografia, né? Mas a questão da redação ali na questão da ortografia é muito complicada. Então, atenção. Então, gera realmente essa dificuldade. Aí, qual a pergunta? Continuando aqui. As palavras abaixo que estão graficamente corretas. Aí eu tenho
advogado, meteorologista, bicarbonato, astigmatismo, babadouro, beneficência, reivindicação, bugigangas, jaboticaba, cabeleireiro. Aí, deixa eu ver. Não mudei, quem mudou foi o Matheus. A ortografia é chato, tive que criar um artigo no outro, eu vou criar mais corretamente. Galera, é complicado mesmo. Só que assim, galera, olha só. Presta atenção aqui com a professora. Vou colocar aqui o gabarito, tá? Como sempre, o nosso cantinho aqui das respostas. Cantinho das respostas. A questão número 1. Posso pedir uma coisa para vocês? Posso te pedir uma coisa? Posso te pedir? Não fica chateado com a professora, não. Não fica chateado com a professora, não. Mas não é a letra C. Aonde está grafado corretamente, professora? Vou colocar aqui a resposta já, tá? Letra A. Que isso, professora? Que isso? Gente, é advogado? É advogado? Não, é advogado. Aí eu tenho meteorologista. Por que vocês acham que isso está errado? Meteorologista tá certo? Aí, porque uma delas encontra errado. Então eu tenho na alternativa A correta aí, meteorologia. Beleza. Aí na letra B eu tenho bicarbonato e astigmatismo. Só que, como é que tá aqui, ó? Bicarbonato. Como é que é essa palavra, professora? Vou escrever aqui para você não ficar na dúvida. Vou colocar aqui como é que é, tá? Ó. Bicarbonato. Eu acho que até na hora da leitura aqui, eu li correto, tá? Eu não li bicarbonato. Eu li o bicarbonato. Acho que eu até li a palavra correta, mesmo ela estando errada aqui. Então, na letra B, é bicarbonato. Então, tá errado. Na letra C, o que vocês acharam que tá errado aqui? Acho que colocaram aqui, né? Na letra C eu tenho a palavra babadouro e beneficência. Só que, galerinha, olha só. A palavra babadouro, ela tá certa. Aí você deve estar falando assim, prof, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que seria babadouro? Galera, babadouro é qualquer material que seja impermeável, que atado aí ao pescoço das crianças evita que a baba ou até mesmo a comida vá umedecer o quê? A roupa. O babadouro é o babador, que às vezes, não sei se vocês têm criança, têm irmãos menores que utilizaram, mas vocês já utilizaram esse babadouro aí para evitar que a baba umedecesse a roupa. A palavra que está aí no caso grafada incorreta é beneficência. Olha como é beneficência e olha como ela foi grafada, como beneficência. Só que não é beneficência, é beneficência. Então, na letra C já encontramos a palavra errada. Até porque, galerinha, ele quer a alternativa que traga ambos os elementos grafados de forma correta. Então, não importa que eu tenha apenas um, eu quero dois. Então, a letra C fica errada. Aí, na letra D, eu tenho reivindicações e bugigangas. O que que tá errado aqui, galerinha? Calma aí. Reivindicação. Olha como é que tá escrito reivindicação aí, tá? Reivindicação. E olha como é que é. Reivindicação. E
bugigangas aí que temos. Na letra E, eu tenho jaboticaba. Gente, a professora usa óculos, é isso, só que a professora não gosta, porque acho que eu fico estranho. Com o aparelho de óculos, já não é muita coisa, né? Já não é lá muita coisa, né? Ficar de óculos e aparelho, ainda tô com a boca inchada que eu coloquei o de baixo, deixei o óculos em casa. E aí eu tenho jaboticaba e cabeleireiro. Qual é o correto? Cabeleireiro. Cabeleireiro, não, cabeleireira, leira. Esses daqui são os elementos de forma correta. E são esses que estão grafados erradamente aí na questão de número 1. Por isso que a nossa alternativa correta é a letra A, que traz aí advogado e meteorologia, tá? Meteorologia. Teve até alguém aqui que colocou... teve até alguém que colocou aqui a questão do... esqueci. Colocou de outra forma, não foi? Depois eu vou procurar aqui. Mas a alternativa correta. Isso, Henrique! Tá certo. Meteorologia. Vocês colocam como? Como é que vocês escrevem? Vocês colocam aí para mim, por favor. Então, qual aí, no caso, são as palavras que estão grafadas corretamente? Advogado e meteorologia. Alternativa de letra A, de avião. Show! Vamos para a questão 2? A questão 2 também é uma questão, assim, bem bacana. Aí, o que eu preciso ter em mente na questão 2? Não é meteorologia, meteorologia. Beneficência é diferente de beneficência, ok? Beneficência é uma coisa, beneficência outra. A ideia aqui não é beneficência, mas beneficência. Beleza? Peraí. Gente, a professora tá lendo aqui outra questão. Por isso, ainda bem que vocês, assim, ficar sem óculos é o ó. Tá, ficar sem óculos é o ó. Tanto que eu falei assim, gente, não é possível. E tô indo junto com vocês, tá? No caso que ele diz que pode ocorrer uma série de dificuldades e tal, babá. O que eu tenho aí no caso como as palavras grafadas? Eu tenho aqui no caso 2 elementos. A palavra babadouro tá correto e a palavra beneficência também, que traz-me aí essa ideia, no caso, de algo de você beneficiar, né? Fazer essas beneficências, questões positivas, sociais às outras pessoas. Então, aqui no caso, tá correto os 2 elementos contidos na alternativa aí, na letra C, tá? Na letra C. Eu estava lendo outro enunciado. Então, aqui, galerinha, eu li de outro enunciado. Então, o babadouro e o beneficência tá correto. Porque como eu não tenho essa eliminação dentro das questões textuais, eu não vou considerar, ok? Vocês acertaram. Então aqui, ó, vamos lá. Fazer aqui a sua troca correta, ok? No caso, algumas aqui alternativas encontram realmente
inadequadas, mas a da beneficência está correta, ok? Acertou! Vamos agora à questão de número 2. A questão de número 2, eu vou até apagar aqui para eu poder explicar para vocês alguns elementos. E quais seriam aí, no caso, essas exemplificações? Porque a minha questão número 2, eu vou me referir à questão dos substantivos. O que seria um substantivo? Vou colocar o substantivo aqui na questão de uma forma geral. Galera, o meu substantivo é a classe de palavras que nomeia os seres de uma forma geral. Então, os substantivos, eles irão nomear tudo. Todos os seres, eles serão classificados, obviamente, na questão da morfologia como um substantivo. Esse meu substantivo, ele terá ali algumas classificações. Aí eu terei o substantivo abstrato, substantivo concreto, substantivo coletivo, substantivo simples, substantivo composto, todas ali as outras classificações, né? Concreto, primitivo, tudo mais. Só que esses mesmos elementos que compõem o meu substantivo, eles também poderão o quê? Sofrer a sua pluralização. Então eu tenho o substantivo simples e eu terei o seu substantivo plural. É muito mais fácil pluralizarmos um substantivo simples, que ali eu vou colocar um S no final, is, para fazer ali, no caso, essa pluralização. A grande dificuldade dos candidatos perpassa ali na ideia do meu substantivo composto. Porque quando eu tenho, não entendi a 3, estamos na questão 2, calma aí que eu vou chegar lá na 3, tá? Quando eu tenho, no caso, um substantivo composto, este, ao ser pluralizado, ele precisa seguir algumas regras básicas. Aí na questão 2 ele coloca assim: a Dinamarca, por exemplo, começou há 25 anos uma política agrícola ambiental, que vai torná-la, até 2020, o primeiro país do mundo a ter sua produção de alimentos 100% orgânica. A palavra aqui, no caso, agrícola ambiental, ela aparece aí grafada com hífen, pela mesma razão semântica de qual vocábulo abaixo. Quando eu utilizo a questão aqui, no caso, do hífen aqui, é mais voltado à pluralização. O hífen, assim como alguns acentos em algumas palavras, perdeu ali o seu efeito. Não é mais utilizado por conta aí do acordo ortográfico. Quando eu utilizo aí essa minha ideia da pluralização no agrícola, ambiental, ele vai receber um hífen por quê? Porque eu tenho um adjetivo composto que vai aí caracterizar o substantivo política. Então, antes de fazer essa ideia, nós precisamos fazer esta análise com o meu elemento anterior. Então, é importante que eu note o quê? Que agrícola ambiental recebe aí esse hífen porque é um adjetivo composto, que vai caracterizar um elemento anteposto a ele. Qual elemento? Político. E aí, o mesmo aí vai ocorrer com qual substantivo aqui no caso? Com qual elemento? O mesmo ocorre aí no caso com a ideia de político econômico, que também é um adjetivo. Assim, eu tenho como correto a ideia no caso de a alternativa de letra E, que é o político econômico. Porque aqui ele vai aí, no caso, trabalhar com essa ideia de pluralização. Quando um termo vai adjetivar o outro, aí este, ao ser pluralizado, ele vai apenas jogar apenas um elemento para o seu, vai manter, no caso, essa ideia do hífen, tá? Como um termo está adjetivando, ou seja, qualificando o outro, o meu hífen, ele será mantido. O que eu tenho aqui, no caso, na palavra segunda-feira, tenente, coronel, cara de pau, são o quê? Substantivos compostos. Então, segunda-feira é um substantivo composto. Cara de pau, tenente, coronel, são o interrelacionamento, que não é composta, mas apenas uma palavra com o prefixo. O inter
quando nós falamos lá das estruturações das palavras, que elas podem ser estruturadas por prefixos ou até mesmo por sufixos, o meu hífen ali, ele será mantido, tá? Em alguns elementos. Então, interrelacionamento, eu mantive ali no caso por conta da questão do prefixo, ok? Então, na questão de número 2, alguns até colocaram aqui para mim qual seria o gabarito, né? Já vamos aqui finalizar essa ideia. 2, alternativa aí no caso de letra E, que traz-nos a ideia de político-econômico. Quando ele fala de político-econômico, é porque está funcionando como um adjetivo composto. E esse adjetivo composto, ele vai trazer aí essa ideia do hífenzinho, porque ele sempre qualificará um elemento mencionado anteriormente, como na palavra em destaque aqui, agrícola ambiental, que está qualificando o substantivo política, ok? Porque não pode ser a letra A? Como eu falei, João, na letra A eu tenho substantivo seguido de substantivo. E o substantivo seguido de substantivo não segue a mesma regra. Não é que segunda-feira não traga o hífen. Traz o hífen. Mas este é por outra classificação, por outra explicação, tá? Mas não a mesma que ele pede. Ele pede que você identifique a alternativa, que a palavra está sendo separada aí por hífen pela mesma justificação ou razão da palavra agrícola ambiental. Beleza? Acertaram aí. Entendeu? Vocês são fantásticos. Ok. Questão, vou colocar aqui para ficar bonitinho, né? Que a gente segue uma única estruturação, tá? Então, na questão de número 2, letra E. Oi? Nossa, estamos bonita. Não, eu entreguei. Eu trouxe, mas eu levei para lá. Vamos aí à questão de número 3. Vamos à questão 3. Eu vou olhar aqui. A outra alternativa aqui, gente. Espera aí rapidinho. Vocês só estarão ouvindo a minha voz, não me vendo, porque teve aqui algumas perguntas e eu vou olhar. No caso, Rafael, não é por essa ideia que você colocou aí, tá? O hífen não está sendo utilizado para utilizar palavras, separar, né? Palavras que começam e terminam com a mesma letra. É porque aqui eu tenho o quê? Como eu falei para vocês, adjetivo composto. E aí, no adjetivo composto, eu preciso dessa utilização, ok? Foi? Calma aí que eu vou ver aqui a outra pergunta. Ah, tá. Eu acredito, Matheus, que vocês já receberão essa resposta, ok? Na questão 3, ele diz que no texto 2 há um erro de grafia e ou de acentuação. Acho que foi isso que vocês chegaram a ficar na dúvida, né? Mas qual o texto 2? É porque teria um texto aí. E aí, para não ficar... Já entendeu? Obrigada. Beleza? Para não ficar algo muito extenso, porque já está extenso esse materialzinho, nós iremos concluir aí em 2 aulas e tal, eu retirei o texto, mas vocês conseguem fazer, porque o meu objetivo não são ali a análise textual, mas uma análise gramatical. Então, na questão, ele diz o seguinte: bebam água.
Na questão ele diz o seguinte: nesse texto, né, há erro de grafia ou de acentuação segundo as novas regras. Eu tenho esse errozinho aqui em qual alternativa? Micro-organismo, super-resistente, bactérias, antibióticos e indústrias. Galera, o que eu preciso saber, professora, para fazer essa questãozinha? Ainda na questão aqui do substantivo, lembrando que o substantivo, vou colocar aqui para vocês, nomeia os seres de uma forma geral. Nomeia os seres de uma forma geral. Então, o que eu vou analisar? Primeiro é se esse elemento aí, no caso, ele é um substantivo, para que eu saiba aí se ele foi o quê? Grafado de modo corretamente, se ele foi escrito de uma forma correta. Ou recebeu ali a acentuação. Lembrando que as regras de acentuação referem-se de acordo com a posição da minha sílaba tônica. Se esta ali no caso é uma oxítona, paroxítona ou uma proparoxítona. Ou se entra ali no caso nas regras especiais. Não é, Matheus, não é nem essa questão de falarmos micro-organismo, porque você fala tudo de uma forma só, micro-organismo. Você não dá espaço na hora de mencionar, aí, no caso, essa palavra, micro-organismo. Ou você fala micro-organismo. Não, nós falamos aí no caso de uma única forma. Só que onde houve aí, no caso, essa grafação aí de um modo errôneo? Alguns até colocaram aqui já a resposta na questão do 3. Seria aí a alternativa de letra A. E seria realmente... Seria não, é a letra A. Vou até colocar aqui logo para não esquecer e eu vou justificar para vocês. Galera, por que eu tenho a alternativa de letra A? Porque eu vou empregar o hífen nos vocábulos em que o prefixo ele termina em vogal e começa com a vogal. O segundo elemento vai começar com uma vogal idêntica. Eu tenho lá, ó, micro, hífen, organismo. Então, o meu prefixo aqui, ai meu Deus, ele termina com uma vogal e o meu segundo elemento, ele começa com a mesma vogal. Quando isto acontecer, eu sempre vou utilizar o hífen aqui para fazer aí essa separação. Então, aqui houve o erro, por isso a alternativa de letra A, porque ele quer o errado. Na letra B, ele colocou ali pra gente o quê? Com o vocábulo. E aqui existe sim o hífen, porque eu tenho super resistente. Quando o meu prefixo ele terminar em R, vai aparecer aí combinado com o elemento que também é iniciado com R. Aí eu vou separar. Mas isso é dentro da questão do prefixo. Então, como ele coloca com o mesmo prefixo, então meu prefixo super terminou com R, que aí a próxima palavra vai começar com R, aí eu vou utilizar ali sim o hífen, por isso está correto. Na letra C, bactérias, está acentuada de modo correto. E por quê? É uma paroxítona terminada em ditongo, bactérias. Toda paroxítona terminada aqui no caso em ditongo, ela será acentuada. Então, aqui, corretíssima. Na letra D, nós falamos do ditongo, né? Na letra B, antibiótico. Aqui não vai empregar o hífen. Então, aqui também está correta, pois nós não iremos empregar o hífen nos vocábulos em que o prefixo termina em vogal e o meu segundo elemento começar com consoante.
Antibiótico. Então, antibiótico aqui no caso está correto, porque o meu elemento inicial, ele vai terminar em vogal e o segundo vai iniciar em consoante. O prefixo terminou em vogal, iniciou em consoante, vai ser juntinho. Beleza? No último elemento, indústria. Indústria segue aí a mesma ideia. É acentuado por quê? Paroxítona terminado em ditongo. Então, paroxítona terminado em ditongo. Oral, acentuado. Beleza? Então, na questão 3, eu tenho letra A. Na questão 4, alguma dúvida, galerinha? Alguma dúvida? Então, Cauã, super interessante. Tem aí, no caso, a utilização do hífen por conta dessa ideia aí que eu falei para vocês do prefixo, tá? Só pelo prefixo, porque a palavra que vem depois vai iniciar com a mesma. Quando iniciar com diferente, aí você não vai utilizar o hífen, não. Aqui é super resistente a palavra. Se fosse super interessante, aí não tem hífen, porque vai terminar em consoante e está iniciando com uma vogal, tá? Então, consoante, vogal, tu junta. Consoante e a mesma consoante, você vai separar. Na questão 4, ele diz assim: uma carta do leitor do jornal O Globo, ela mostrava o seguinte texto em 1988. Galera, isso aqui, ó, é bem antigo, né? 1988 dá o quê? 35 anos? 35, né? Vocês que acabaram de ter aula de matemática, tem que conseguir fazer isso de cabeça. 35 anos. Gente, eu vou contar um segredo para vocês. Nem a professora era nascida. E vocês também não. Vocês também não, senão eu consigo fazer esse concurso. Muito tempo, né? Então, voltando aqui. Uma carta do leitor do jornal O Globo mostrava o seguinte texto em 1988. Levando uma amiga ao Hospital Souza Aguiar, notei uma dedicação. Vamos lá, o elemento. Uma dedicação heróica. E vou escrevê-la da mesma forma como está no texto, tá? Então, eu coloquei entre aspas porque eu retirei essa palavra do material. E em 1988, ela era acentuada, beleza? Dos médicos no trabalho noturno. Também vou colocar entre aspas, por conta aí que foi retirada do texto. Um dos atendimentos de urgência necessitava de uma vacina entre aspas de novo aqui, ó, porque o que nós falamos? Antirrábica. Oi, amor. A porta lá da frente, aquela porta não tá fechando. Aí você só fecha essa porta aqui, por favor. Tá. E eu coloquei da controladora. Antirrábica, entre aspas, que não havia em estoque, mas que foi rapidamente adquirida. Ainda se vêem profissionais como antigamente, e minha ideia é divulgar esse trabalho e servir de exemplo. Segundo o sistema ortográfico vigente em 2013, o vocábulo que está corretamente grafado é qual? Qual vocábulo aqui, no caso, qual alternativa está corretamente aí grafado? Aí tem heróica, noturno, antirrábica, vem. Todos esses elementos estão aí de acordo com o texto, tá? Não de acordo com as regras vigentes de agora. Então, aqui. Qual dessas aqui? Eu já tô vendo aqui algumas respostas aí. Qual dessas está escrita aí, no caso, de modo correto? Qual? Heróica.
nocturno, antirrábica, vem ou ideia. A maioria aí já colocou aí a alternativa, né? Questão de letra C. Todo mundo foi na C? Só a Anne ali foi na D. Outro ali em cima também, que não dá para ver aqui, que já foi, né? Depois eu vejo. Galera, olha só. Vamos analisar cada uma dessas palavras. Heróica, aqui no caso, não tem mais acento. Então, vamos riscar. Heróica não tem acento. E por que não tem acento? Porque ditongo oral aberto. Oi, eu, ei, nas paroxítonas não serão mais acentuadas. Então, heróico, assembleia, plateia, ideia, aqui ó, não serão mais acentuados, porque trazem aí, no caso, esses ditongos orais abertos nas paroxítonas. Então, os ditongos orais, eu, ei, oi, nas paroxítonas não receberão acentuação. Aí, na questão de letra B, nocturno, tá errada porque foi excluído. Antigamente era assim mesmo, tá? Nocturno, a palavra. Só que saiu esse C e ficou noturno. Então, eu não tenho aqui e também não tenho na letra B. Aí, na alternativa, aqui no caso de letra C, que é, no caso, antirrábica, ele diz o seguinte: o vocábulo corretamente grafado, porque não se emprega hífen nos vocábulos com prefixo em vogal e o segundo elemento quando começar em R. Ele deve aí duplicar essa consoante, porque antigamente não era com 2 R's, ok? Era assim, ó. Antirrábica. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida aí no Google, Hello Google, ou Siri, vocês poderão perceber que antigamente antirrábica era grafada dessa forma. Com o novo acordo ortográfico que entrou em vigência em 2013, houve aí esta modificação. E como foi esse resultado? O hífen saiu, eu vou juntar esses meus 2 elementos. Só que, para manter a sonoridade do meu vocábulo, eu vou duplicar a minha consoante. Então, quando eu tenho a minha palavra inicial terminar em vogal e a posterior iniciar em R ou S, esses elementos eles serão duplicados. Então, antirrábica é a minha resposta. Na questão aí tem a alternativa, acho que é a ideia que vem primeiro, né? Vem, eu não tenho mais dupla vogal acentuada. Então, a partir do acordo ortográfico, quando eu tenho dupla vogal, esse acento não vai mais existir. Este só será utilizado na distinção do verbo ter e do verbo vir, mas na terceira pessoa de plural. Ok? Então, vem, para fazer a distinção entre ele vê e eles vêm, aí sim você vai utilizar o acento circunflexo. Do contrário, sem acento circunflexo. E o ideia foi o que eu expliquei para vocês, que ditongo aberto nas paroxítonas não serão utilizados. Ok? Então, 3, letra A. Galera, olha só, teve que colocar aí que... mas ideia paroxítona, tá? É ideia. Não é de sílabo com terminação aí, no caso, em hiato, tritongo, sei lá, o que vocês pensaram aí, beleza? Vamos agora, então, a questão 4 foi... Alguma dúvida nessa questão? Ou foi tranquilo? Como eu sempre falo para vocês, galerinha, bebam água. Bebam água, que ela salva vidas. Sério. Água salva vidas. Dúvidas?
De boa? Gente, vocês são, assim, muito fantásticos. Muito, 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 muito. Já tem gente lá na questão 5 já. Já jogaram aqui o gabarito para 5. Bora, professora! Vamos à questão 5. Finalizamos já a questão 4. Na questão 5 tá assim. O conceito de direitos humanos está sendo transformado num palavrão, segundo Boris Kazoy. Nessa frase, o vocábulo palavrão, formado com o sufixo -ão, perdeu o seu valor aumentativo, passando a significar uma palavra chula. O aumentativo, assim como o diminutivo, de substantivos ou de adjetivo, dependendo da palavra ou até mesmo do contexto, vai perder a sua significação de ideia de aumentar aquele elemento ou diminuir. Ele pode me trazer uma outra significação. Aquela questão mesmo assim de palavra chula, ou no caso aí de tentar diminuir ou denegrir alguém. No exemplo assim, eu não quero que você se misture com aquela gentinha. Esse gentinha, essa terminação aí, esse sufixo inha, tá nos dando essa ideia de diminutivo? Claro que não. Tá dando o quê? Uma ideia de depreciação. Eu estou diminuindo o outro. Gentinha. Não é diminutivo como, vou comprar uma canetinha, que aí é aquela ideia mesmo de uma caneta pequena, tá? É isto que ele está querendo nos falar. Mulher! Não, Gabriela! Gabriela, pensei que era Gabriela. Vou colocar aqui. Foi a 4 já, né? Gente, qual foi a resposta da 4? Deixa eu ver. A, B, C. É a C, né? Eu virei. Respondi com vocês e não coloquei. Letra C. Então, 4, letra C. Já vou colocar até aqui da 5. Vou colocar já o número 5 aqui. Para eu não esquecer da resposta, tá? Mas eu tenho vocês que não me deixam esquecer. 5 ficou na dúvida ali entre letra B, eu acho. Vamos lá. Aí, a opção em que esse caso não está representado por nenhum dos termos é qual? Aqui ele não quer a opção que mantém essa ideia do diminutivo ou do aumentativo, traduzirmos essa ideia de palavra chula, de baixo calão. Mas ele quer aquele que vai trazer exatamente qual ideia? A da diminuição. Onde eu tenho isto? Aí eu tenho a letra A. Cartão, homenzarrão, garrafão, caixão, portão, colherão, papelão, facão, jarrão, casarão, panelão, pratão, pezão, cabeção, fardão. Onde eu tenho aqui no caso? Já colocaram aqui, vou na B. Também acho, Rafa. Letra C, letra B. Galera, hein? Galera, ele quer que não traz. Vamos começar aqui no caso na alternativa de letra A. Na alternativa de letra A, ele diz o quê? Cartão. E aí eu tenho esse sufixo aqui, ó, cartão. Só que na alternativa de letra A, esse sufixo ão aqui, ele perdeu o seu valor de aumentativo. E ele passa aí, no caso, a significar um pedaço de papel pequeno retangular. Então eu tenho um pedaço pequeno e retangular de quê? De papel. E ele é usado para diversas finalidades, como um cartão postal, um cartãozinho de visitas, tá? Então não é aquele cartão que você escrever uma carta gigantesca, né? Que aí eu vou utilizar, no caso, um adjetivo, carta, grande, enorme, e não cartão. Porque esse cartão, essa palavra, ela perdeu. Então ela traz aquela significação como do exemplo de palavra chula. Só que claro que cartão não é uma palavra chula, tá? Mas não mantém a sua semântica original. Ok? Agora, homenzarrão e garrafão são aumentativos de quais substantivos? De homem e o outro de garrafa. Então, o que muda, o que não traz aqui é o cartão,
tá? Que ele não tem essa ideia de aumentar o substantivo carta. Mas ele traz uma outra ideia, que eu tenho aquele pequenininho, né, cortadinho, retangular. Na letra B, e outra, já mudaram, já começam a chegar outras respostas. Na letra B, ele diz o seguinte: o vocábulo caixão, que eu tenho aqui no caso, caixão, portão, colherão. Galera, caixão aqui no caso, esse ão também perdeu o seu valor aumentativo. E ele passa a significar o quê? Uma caixa longa com tampa, em que se coloca o corpo de um defunto para ser enterrada. Assim, esse caixão não é uma caixa grande, mas é uma caixa que eu vou utilizar para transportar ou enterrar, melhor dizendo, defuntos. Então, ele não tem essa ideia de ser uma caixa grande, tá? É necessariamente uma caixa longa, né? Que vai ser utilizada para colocar o corpo de alguém. Não no caso para você guardar alguma coisa. Que a ideia de uma caixa é você guardar elementos. Só que na caixa, no caixão, você não guarda elementos. Você enterra pessoas, bichinhos, tá? Aí eu tenho, além de caixão, eu tenho a palavra portão e colherão. A palavra portão, ela pode ser entendida como uma porta grande. Colheirão é o aumentativo mais vulgar de colher, tá? Então, para falarmos aí que a colher ela é grande, passa aquele colherão ali, por favor. Vulgarmente conhecido, mas traz essa ideia semântica de aumentativo, ok? Só o caixão que não traz. Portão, colherão, sim. Mas como eu vou saber qual o sentido da palavra que ele quer? Então, Raquel, caixão não é o aumentativo utilizado para se referir a uma caixa grande a qual você guarda objetos. Caixão é mais utilizada aí para nos dar qual sentido, qual semântica? O elemento que eu vou utilizar para enterrar pessoas. Bichinhos também, como eu falei para vocês, tem pessoas que gostam de fazer um sepultamento, né, pro seu bichinho. Entendeu? No exercício ele quer que tipo de aumentativo? Fiquei confusa agora. Sofia, no exercício ele pede para que você identifique a alternativa que esse sufixo ão ele seja realmente utilizado nos 3 elementos com o sentido de aumentativo. O sentido dele mesmo, você aumentar aquele substantivo. Por quê? Alguns aumentativos e diminutivos terão sentidos figurados, ou seja, depreciativos. Como no exemplo que eu falei, não se misture com aquela gentinha ou gentalha. Eu estou depreciando outras pessoas e não fazendo aquela ideia do aumentativo e o diminutivo do substantivo, tá? Aí, na letra C, papelão, facão, jarrão. O vocábulo papelão, ele traz aí esse sufixo. E ele perde o seu valor de aumentativo e ele passa a significar o quê? Um procedimento vergonhoso ou ridículo. Porque quando você fala assim, mas que papelão, esse aumentativo não está ali ligado literalmente ao aumentativo de um papel, que é papelão, né? Ele já perdeu aí, no caso, essa significação e passa a ser algo vexatório, depreciativo. O facão e jarrão são aumentativos de quê? Um de faca e o outro de jarra. De jarra. Falei jarros. Um de faca e o outro de jarra. O que ele quer aqui? Eu tenho 3 palavras. As 3 têm que manter essa ideia de não depreciação e não modificação. Eu só vou entender naquele substantivo que ele funciona como um aumentativo ou um diminutivo, tá? Casarão, panelão, pratão. Na questão de letra E, eu tenho qual ideia? O de aumentativo. Eu estou aumentando o substantivo casa, panela e prato.
trazem aí exatamente essa ideia, que é a que ele quer, que não traz essa ideia do sentido modificado. Então, já vou colocar aqui a letra D e vou explicar a questão, outra alternativa. Na outra alternativa, ele fala o quê? Pezão, cabeção e fardão. Esses vocábulos, eles podem também ser entendidos como aumentativo, de pé, de cabeça e de fardo. Eu posso também entender. Caso você tenha ficado aí na dúvida quanto a essa alternativa. Poxa, mas pezão não é de pé, cabeção não é o aumentativo de cabeça e o fardo não é o fardão, não é aumentativo de fardo. Eu posso entender realmente dessa forma. Só que, o que eu preciso que vocês entendam? Que a alternativa em que a perda do valor, né, de aumentativo, ela não está representada por nenhum dos termos. Como todos nós sabemos, cabeção também pode representar uma pessoa dita como o quê? Muito inteligente. Cara, chama lá o João, que ele é maior cabeção. Ou seja, ele é muito inteligente. Ou ele é o líder, né? Chama lá o cabeça, que é o líder ali do negócio. Nessa questão, ele quer aquele que não vai sofrer essa alteração. Então, eu não corro risco de entender de uma outra forma esses aumentativos, porque eles sempre vão me dar essa noção de aumentativo desses substantivos, como o aumentativo de casa, o aumentativo de panela e o aumentativo de prato. Já em pezão, o aumentativo do pé, o de fardão, o aumentativo ali do fardo. Agora, o cabeção eu posso entender como aumentativo de cabeça, mas ele também pode me dar uma outra semântica, como uma pessoa ser mais inteligente. Como ele quer aquela que não vai poder sofrer essa alteração, apenas a alternativa de letra D. Também pode ser irônico, né? Como pode ser também uma ofensa. Pode também sem problema nenhum. Vamos lá, meu povo! Ai, gente, vocês estão cansados? Vocês gostam de sexta-feira? Alguns alunos meus, eles não gostam de sexta-feira. Vocês gostam de sexta-feira? Eu adoro sexta-feira. Apesar que eu trabalho sábado. Né? Tem projeto mergulho, tal, são outros projetos aqui da instituição. Mas, gente, só em saber, assim, sábado, depois de 1h da tarde, tá? Porque a aula vai de 8 da manhã e 12h30. Mas depois de 1h, o dia é meu. Posso dormir, descansar, estudar, porque a professora, ela continua estudando. Porque língua portuguesa é uma parada que nós não poderemos, sob hipótese nenhuma, deixar de fazer algumas análises, alguns estudos, algumas observações. E eu gosto muito dessas coisas, sabe? E assim, é bom ficar também um tempinho com a família, sair com os amigos, ir à praia, como eu falei, né? Ver o mar ali, lindo, maravilhoso. Ou ficar deitado sem fazer nada, vendo aquela série. Ai, gente, coisa boa, né? Coisa boa, um sábado à tarde. Tem dia que a gente entra cedo, tem dia que... Sim. Complicado, né, Heitor? Acho que eu gosto, mas não gosto mesmo de segunda. Raquel, compartilho da mesma? Também não gosto muito de segunda, não. É porque domingo é o dia, assim, mundial, né? Tu tá fazendo um montão de coisa. E segunda é o dia mundial da preguiça. Porque como se domingo você só descansou, aquela questão toda, pra voltarmos... complica, né? Complica. Mas, enfim, né? Não poderemos parar jamais. Jamais. E você, candidato, mais ainda. Questão 6. Bora à questão 6. Com abordagens diretas ou indiretas, a cultura baiana continua em destaque na Feira Literária Internacional de Paraty, que é a Flip, que é muito boa, galerinha. Um dia que vocês tiverem a oportunidade, vá à Flip lá em Paraty, que vocês irão se apaixonar. É um evento fluminense, é um evento fluminense considerado como um dos principais festivais literários da América do Sul. A nova curadora da Flip 2019, a publisher e jornalista Fernanda Diamante, acaba de anunciar o escritor fluminense Euclides da Cunha, gente, esse negócio de dobrar a língua às vezes complica. Euclides da Cunha como autor homenageado no evento que começa em 10 de julho
no Balneário Histórico de Paraty. Marque a opção que indica a palavra que tem um processo de formação distinta das demais. Quando ele fala de processo de formação, nós precisamos nos focar em 2 elementos. Eu sou Fluminense teacher. Sério, Gabriel? Que bacana! Diferente, né, de todo mundo aqui. Ninguém gosta de segunda, não, Maria Clara? Ninguém gosta. Eu acho que a segunda, ela deve ter, assim, um problema de depressão muito grande, a segunda-feira. Porque todo mundo fala mal da segunda-feira. Ninguém gosta da segunda-feira. Mas, parem para pensar comigo. Se não fosse a segunda, seria a terça. Não é? Se a segunda fosse também um dia assim, para descansarmos, nós não iríamos gostar da terça. O problema é que ali, no caso, o primeiro dia útil, que é o primeiro dia da semana é domingo. E a gente gosta do domingo. Então aí ele coloca assim, qual é a alternativa que mantém aí uma estruturação diferente? Quando eu falo de processo de estruturação, lembra daquela aulinha gravada? Eu tenho 2 tipos de processos de estruturação. Derivação e composição. Derivação regressiva, imprópria, prefixal, sufixal, parasintética e por conversão. Aí eu tenho a composição, que é mais utilizada a aglutinação e a justaposição. Mas teremos o hibridismo, neologismo, abreviação, que também são processos de formação. Aí eu tenho as palavras abordagens, literários, jornalista, fluminense e destaque. Qual a alternativa que, no caso, mantém uma formação diferente das demais? Só não seria ruim a segunda se não houvesse final de semana. Sim. Tem química e português. Ah, por isso que tu não gosta de segunda? Mas português é maravilhoso, gente. Que isso? Vamos lá, galerinha. Vamos lá. Eu tenho abordagens, literário, jornalista e fluminense. Alternativa A, B, C e D. Essas aí, no caso, são formadas por sufixação. Ou seja, todas elas mantêm o mesmo elemento. Abordagens, eu tenho o sufixo aborda mais gens. Abordagens é de você abordar. Então, eu vou abordar alguém. Então, abordar gens, sufixal. Literários, vem de liter mais ários. De literal também, tá? Eu tenho aí, no caso, jornalista, vem de jornal mais ista. Fluminense, flumin, que é o radical, tá? E ense. Então, todas essas opções, na letra A, B, C e D, seguem aí o mesmo processo de estruturação. E na questão, ele quer aquela que faz aí de uma forma diferente, que foi estruturada, né, de uma forma diferente, que eu tenho aí, no caso, qual alternativa? Qual destaque? E por quê? Porque destaque é um processo de derivação regressiva. O que é a derivação regressiva? A derivação regressiva consiste em formarmos substantivos a partir de verbos ou verbos a partir de substantivos, eliminando ali, no caso, algum morfema. O destaque, ele tem a sua origem em destacar. Então, destaque é um substantivo que foi formado pelo verbo destacar, perdendo ali um elemento, que foi o R. Por isso, derivação regressiva, ok? Fluminense, Henrique, Fluminense vem desse elemento aqui, ó. Vou escrever aqui para você, ó. Flumin. Fluminense vem de flumin. É o radical latim. É um radical latino aí de flumen. O flumen é um radical latim que deu a origem a esse flumin. Juntando com o sufixo ense, eu tenho fluminense, ok? Escreveu o quê, o Sophie? O fluminense? Coloquei aqui.
Ó, flumi mais ense. Aqui é o radical de origem latina, seguido do sufixo. Eu tenho aí a derivação sufixal, tá? A próxima questão, coloquei ali a resposta? Não, né? 6, letra E. Letra E. Henrique, flumim é um radical. Como eu falei, é um radical de origem latina. É um radical latim. Então, acho que não tem ali uma significação muito exata, tá? Posso até procurar para você. Sem clubismo, hein? Olha, se fosse por clubismo, não ia ser Fluminense não, tá? Porque eu não torço Fluminense não, eu torço pro melhor do mundo. E eu duvido você acertar. Vamos aí à questão 7. Na questão 7 eu tenho aí também um textinho e ele diz assim neste texto. Já está surgindo aqui gabarito da questão 7, hein? Um texto de divulgação de um novo romance diz o seguinte: um homem acorda gravemente ferido no meio de um lixão. Ao que parece, tentaram matá-lo, mas ele não se recorda dos fatos que o levaram até ali, muito menos de seu passado recente. Seria dado como desaparecido se houvesse alguém para sentir sua falta. Essa dolorosa ausência imperceptível é a brecha para dar vazão à sua revolta com o mundo contemporâneo e começar uma nova vida. Entre seus planos, executar criminosos intocados pela justiça e escrever um best-seller. Mais uma paixão verdadeira e arrebatadora coloca tudo em xeque. Um homem acorda gravemente ferido em um lixão. A palavra lixão, apesar do sufixo aumentativo, não mostra aí, no caso, esse valor, formando um vocábulo com um novo sentido. O mesmo ocorre em qual sentido? Essa questão 7 aqui, ela é similar à questão aqui, no caso da questão 5, porque esse lixão não é aumentativo de lixo, né? Você tem um lixo lá muito grande. Esse lixão aí, no caso, é um local onde as pessoas destinam seus lixos. Então, o local onde é destinado o lixo é o lixão, vulgarmente conhecido como lixão, tá? Porque o nome correto ali seria aterro sanitário, ok? Então, vamos lá. A professora torce pro Grêmio. Quê? Não! Eu torço o Botafogo, gente. Botafogo é fofinho. E a torcida dele é tão pequenininha que me sensibilizou. Aí eu torço o Botafogo. Então, vamos lá, galerinha. Onde eu tenho aí, no caso, casa, casarão, papel, papelão, homem, homenzarrão, pacote, pacotão, cão, canzarrão. Onde eu tenho aí, no caso, essa ideia. Esse daqui, essa questão, se tu prestou atenção no que falamos lá na questão de número 5, tu matou a questão assim rapidamente. Não precisa nem... Tem que ser vascaína, professora. Não, vascaína não. Atlético Paranaense. Botafogo! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Olha que fantástico. Somos campeões desde 1910. Estamos aqui até hoje. Ok? Ai, Jesus. Gente, olha só. Na questão aqui na questão 7, eu tenho, já vou colocar aqui o gabarito, eu acredito que não tenha dúvidas com relação a ele, porque é o mesmo ali no caso que nós fizemos em papelão, da questão de número 5, porque esse papelão aqui, ele não mantém a sua semântica, não mantém o seu significado de um papel muito grande, né? Mas de algo vergonhoso, que é o mesmo que acontece com o lixão, ok? Mengão. Eu vou excluir vocês tudo da aula, tá? Mengão, Mengão. E aquele pênalti? Qual foi do pênalti que foi perdido? Caraca, o cara leva o time até a final
garante o empate e chega lá na hora de marcar o pênalti para garantir, ó, aquela vitória. Tu erra. Tá de brincadeira, Arnaldo? Pô, fala sério. Que isso? Que isso? Galera, brincadeiras à parte, tá? Porque eu não tenho essa questão de rivalidade. Eu acho que o esporte, ele favorece muito aí e contribui nas questões aí do nosso senso, dos nossos valores. A questão ali de saber perder e outros também, tá? O torcer ali é muito bom. Bota... Ai, que isso, Cris? Que zoeira, é sério? Tá? Sério. Gente, eu vou parar de ler os comentários de vocês, tá? Que vocês vão deixar a professora muito triste. Então, questão 7, letra B de bola, onde eu tenho papelão. Porque essa ideia ali do papelão não traz mais essa semântica, né, do aumentativo do papel, mas de algo vergonhoso, tudo mais. Beleza? Na questão, agora é a 8. Foi uma... Ai, gente, entregaram o meu carregador e eu não faço ideia de onde o coloquei. Ai, posso ter perdido. Como é que devolve e eu perco? Gente, a professora, ela é assim, fantástica. Eu guardo as coisas, não sei onde eu guardei. Vamos à questão 8. Como eu falo sempre, bebam água! Por que não C na 7? Porque a 7, deixa eu voltar aqui ao papel. Porque na 7, na letra C, né? Homenzarrão. O homenzarrão aqui no caso é o aumentativo de homem. Pacotão é o aumentativo do pacote. Casarão é o aumentativo... Canzarrão, desculpa. É o aumentativo de cão. E casarão é o aumentativo de casa. Esses aumentativos, eles não nos trazem aí uma outra semântica, como é o caso aí na letra B. Papel. Que papelão! O papelão, ele pode ser entendido como aumentativo de papel? Pode, mas ele é mais utilizado em qual sentido? De algo vergonhoso. Ok? Questão 8. Na palavra falatório, o sufixo ório tem o mesmo valor semântico de qual alternativa? Auditório, promotório, laboratório, relatório, palavrório. Qual o sentido? Galera, o sufixo ório aqui em falatório, ele dá uma ideia de crítica. E ele tem um tom pejorativo. Nossa, mas que falatório! Porque eu estou criticando a quantidade de conversas aleatórias. Vocês são estudantes em idade, aí, no caso, de estarem em sala de aula, sabem muito bem do que eu estou falando. Às vezes o professor tentando explicar e tá um falatório terrível. Então, esse elemento nessa palavra, ela vem aí sendo mais utilizada como algo mais de crítica mesmo, pela questão do falatório, pela questão aí do palavrório. Então, o falatório, essa terminação, ela segue aí, no caso, o mesmo valor semântico de palavrório. No auditório, promotório, laboratório e relatório, esse sufixo ele marca qual ideia? Uma ideia de lugar. Então, laboratório, promotório, relatório e auditório tem aí uma semântica que marcam um lugar. Qual é o lugar que teremos a reunião? Lá no auditório ou no promatório. No promontório, onde é a questão da aula de química, ou no laboratório, onde eu encontro a referência sobre tal emenda, dentro do relatório. Então, na questão de número 8,
eu tenho a alternativa de letra E. Porque esse sufixo, nestas palavras, nos denotam aí uma ideia de crítica, tá? É algo você criticar, criticioso, tá? Vamos agora à questão de número 9. Na questão 9 eu tenho ali um textinho bonitinho, bonitinho. Nunca escutei a palavra palavrório. O palavrório é quando você utiliza muitas palavras. Aí você fica o tempo inteiro falando, nossa, é porque utilizamos muito mais do que falatório. Mas o falatório e o palavrório trazem aí, no caso, essa semântica de muitas conversas dentro de um tom crítico. Questão 9. Fragmento de texto. Com todos os problemas que temos em nosso estado, corporativismo, incompetência pública, intervencionismo, burocracia, estatismo, carga tributária complexa, entre outros. Ainda somos um país de muita sorte. Pelo simples fato de que a solução para nossos problemas só depende de nós mesmos. Há no texto um conjunto de verbos no infinitivo. Viu? Eu falei para vocês que eu tinha separado verbos, porque, galerinha, esse elemento de verbos ele é sempre pedido em qualquer concurso, ok? Assim como acentuação, elementos grafados corretamente. Se substituíssemos essas formas verbais por substantivos correspondentes, qual seria a única frase incorreta? Eu consigo fazer a substituição, no caso, de verbos que estejam no infinitivo por alguns substantivos que serão classificados como correspondentes. O que seria aí, no caso, essa ideia de substantivos no correspondente? É porque esse substantivo ele vai corresponder ao à mesma significação. Aí eu tenho aqui as alternativas. Escrivão, vulcão. Já estou na questão 10, perceberam, né? Eu tenho aqui essa alternativa. Imagine reunir um grupo. Imagine a reunião de um grupo. Para estudar. Para o estudo. Treinar visões. Treino de visões. Uma forma de estar na vida. Uma forma de estada na vida. Uma possibilidade de mudar. Uma possibilidade de mutação. Onde eu não poderia fazer, no caso, essa troca do verbo no infinitivo para um substantivo, seria na alternativa... que isso? Mas vocês estão demais, gente. Vocês estão demais. Dá licença! Letra E. No caso, uma possibilidade de mudar, uma possibilidade de mutação. E por que eu não posso fazer essa troca, professora? Porque o próprio nome, no caso dessa ação, mudar, ele já é uma mudança e não uma mutação. Mudança nada tem a ver com mutação, ok? O substantivo mutação, ele é gerado aí no caso do verbo mutar, que vai significar mudança. Por isso eu tenho aí como alternativa que não trará essa ideia semântica, a alternativa aí de letra E. Então, 9, letra E. Porque os outros eu consigo fazer essa troca, tá? Reunir, reunião, estudar, estudo, treinar, treino, estar, estada. Então, eu tenho ali, no caso, substantivos que equivalem aí, no caso, essa ideia de substantivo, mantendo essa ideia temática, ok? Vixe, me enrolei aqui. Posso repetir sim. Raquel, na questão 9, ele quer que você identifique a alternativa do verbo que encontra-se no infinitivo e eu troquei por um substantivo. Só que essa troca, ela não vai me equivaler à mesma semântica. Ou seja, ela não vai aí me trazer a alternativa que eu busco. Aqui ele não quer que mantém, ele quer que não mantém. Quando eu tenho assim, ó, imagine reunir um grupo, imagine a reunião de um grupo. O reunir e a reunião me dão aí, no caso, essas substituições de um verbo no infinitivo
por substantivos que correspondem. Porque quando eu faço uma reunião, eu estou reunindo pessoas, tá? Então, reunir é o nome da ação. Então, qual é o nome da ação? É reunir. Qual é o resultado dessa ação? Reunião. O estudar, o estudo. O treinar é o treino. E o estar é uma estada. Agora, quando ele fala de mudar, não é uma mutação. Porque a mutação, ela não é o resultado de uma mudança. A mutação, ela vem aí no caso do verbo mutar. É uma transformação. Por isso, na questão 9, alternativa de letra E. A última questão, tá? Só para fecharmos aqui, que aí a gente não fica com quebrado. Então, fizemos pelo menos as 10 primeiras, tá? Essa daqui é pequenininha, faremos rapidinho. Na questão 10, ele diz o quê? Cidadãos e opiniões são substantivos formados aí com o sufixo ão, que fazem aí seus plurais exata e respectivamente como cidadãs vem de cidadão. Então, cidadão, cidadãs. AOTIL-S. Opiniões vem de opinião. Então, eu só fiz a alteração. Então, um fica com AOTIL-S, outro fica com ONS. AN. O-E-S. Ão vira ONS, opinião, opiniões. Onde eu tenho aí, no caso, a mesma equivalência, fazer plural da mesma forma que. Aí eu tenho a alternativa de letra C, anão, corrimão. Porque eu tenho aqui na letra A, escrivão, vulcão. Escrivão, escrivães. Vulcão, vulcões. Ou vulcães, tá? Na letra B, cristão, são cristãs. Ademão, ademães. Na letra C, eu tenho anão, são anões ou anãs. Corrimão, corrimãos, mas eu também tenho corrimões, que mantém aí, no caso, essa mesma terminação que das palavras cidadão e opinião. Então, na questão 10, eu tenho aí a alternativa de letra C. Porque na letra D, o plural de chorão são chorões, de ancião, anciões ou anciãos. Na letra E, eu tenho cartão, cartões, aldeão, aldeões ou aldeães. Não mantém aí, no caso, a forma respectiva, tá? Respectiva, igualzinha como cidadão e como opinião, ok? Professora, não entendi essa. Demais. Como assim não entendeu a questão C? Então, Max, na questão aqui, ó, ele me dá aqui algumas palavras. Cidadão e opinião. O plural de cidadão vai terminar com AOS. O plural de opinião vai terminar com ONS. Eu preciso encontrar uma alternativa onde o primeiro plural segue essa estruturação e o segundo plural segue esta estruturação. Eu só encontro, respectivamente, certinho aqui, seguindo aí, no caso, essa ideia, na alternativa de letra C. Porque nas outras, como eu falei para vocês, pode ser ão, como pode ser ons, mas é sempre o segundo elemento. E aí não o primeiro, como ele pede aí no caso, ok? Tranquilo, galera? Ah, foi você não? Ah, não! Foi a Raquel, Max, desculpa. Mas, gente, deu para entender? Deu? Foi? De boa? Então, galera, vamos lá, entendeu? Finalizar o nosso encontro de hoje. Com quem? Com a Marilinha. Marilinha, naquele sertanejozinho, porque sexta-feira. Como dizem, sextou, bebê. Sextou. Meus amores, fiquem com Deus, aproveitem o final de semana, estudem, descansem e
curtam uma praia, ouçam uma música, façam coisas que vocês possam aí gostar bastante. Eu espero vocês no nosso próximo encontro, na próxima sexta-feira. E vamos aproveitar um pouquinho para sumir da sua vida. E o quê? Tô sabendo que não para de chorar. Vai!